Olá, olá, queridos alunos da Mediação Tecnológica, sejam muito bem-vindos aqui para a nossa disciplina de Sociologia. Vocês agora estão em contato com a professora Elisângela, estou aqui para me apresentar para vocês e dar boas-vindas a essa disciplina aí do primeiro ano, né? Com certeza são alunos que estão chegando agora na mediação tecnológica, ainda estão se ambientando, estão conhecendo, vendo as disciplinas, né? Então vocês estão conhecendo um novo mundo, né? Uma nova forma de aprender. Portanto, gente, quero lhes dar boas-vindas, sejam bem-vindos a esse projeto tão maravilhoso, com vários professores aqui das disciplinas que vêm sempre propor algo novo, algo para acrescentar dentro do aprendizado de vocês. Enfim, aqui estamos para ajudá-los a desenvolver a aprendizagem de vocês. A disciplina de Sociologia é uma disciplina relativamente curta. Se vocês estivessem no presencial, vocês iriam ter uma vez por semana, não é mesmo? Mas na mediação tecnológica, como é modular, vocês terão aí a disciplina ao todo nas 40 horas. A nossa disciplina ela se divide em duas unidades, unidade 1 e unidade 2. Na unidade 1 a gente tem mais ou menos de 8 a 9, 10 aulas, aí a gente tem aí revisão geral, avaliação geral e depois a gente tem a revisão e prova de recuperação. E aí a gente vai para a unidade 2, onde a gente tem mais ali 9, 10 aulas, e depois a gente tem de novo as avaliações e as recuperações, tá bom? Então uma disciplina curta, porém uma disciplina com muito conteúdo, muita coisa interessante para vocês aprenderem, certo? Bom, então vamos aqui para o quadro para a gente ver a agenda da nossa aula de hoje. Muito bem, então tá aqui a aula 1.1, é o início da nossa disciplina hoje. Eu sou a professora Elisângela Ferreira Menezes, vou me apresentar só hoje, tá gente? Depois vocês já vão saber quem sou eu, né? Bom, quem sou eu? Eu sou graduada em Ciências Sociais, né? Me graduei em 2012, tá? Eu entrei na universidade em 2008, em 2012 eu terminei a graduação. No mesmo ano, eu entrei no mestrado em Geografia, né? Fiquei de 2012 a 2014 fazendo mestrado. E só lá em 2016, 2 anos depois, eu entrei para o doutorado, né? Hoje já finalizei, sou doutora em Geografia, também pela Universidade Federal de Rondônia. Todas essas formações aí que vocês estão vendo, eu fiz na universidade, tá? Na nossa universidade aqui de Rondônia. E sou professora da mediação tecnológica desde 2018, tá? Então tem aí alguma estrada, um tempinho de experiência. Bom, passado aí essas apresentações, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar aí através de professor e professora presencial, tá? Que eles têm o nosso contato, tem o nosso e-mail, tá tudo lá para vocês nos materiais. Bom, nessa primeira unidade nós vamos trabalhar alguns temas que são introdutórios, são temas que são especiais, né, essenciais para a formação de vocês. Então a gente começa sempre com uma introdução ao estudo da sociologia, sempre mostrando quais foram os contextos que permitiram que a sociologia pudesse existir enquanto ciência. Por quê? Porque estudar a sociedade, a gente já tinha isso. A gente já tinha um estudo básico da sociedade dentro da filosofia, mas faltava alguma coisa. E alguns eventos históricos, eles vieram para demonstrar a necessidade de ter algo a mais. E aí a gente vai aprender isso ao longo da aula de hoje, tá? Calma aí que já a gente entra melhor nesse assunto. Bom, e aí a gente vai ter também uma aula por que estudar sociologia, por que é importante, né? Vocês devem pensar, é uma disciplina muito teórica, professor, uma disciplina que demanda muita leitura, né? Por que eu tenho que estudar isso? A gente vai aprender aí na nossa aula também. As relações entre os indivíduos e a sociedade, nós vamos falar um pouco das relações que há dentro da ideia do indivíduo, mas também nessa conexão com a sociedade.
nós vamos falar sobre as principais teorias sociológicas. Então, eu dividi em 4 aulas para a gente entender cada um dos pensadores. Então, a gente vai ter parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4, tá? E vamos terminar essa unidade 1 falando sobre a iniciação científica. Como você, como aluno aí na sua comunidade, na sua escola, já pode pensar em trabalhar com pesquisa científica? Será que é possível? Será que é muito difícil? Então, a gente vai aprender melhor sobre isso nessas 2 aulas, tá? Parte 1 e parte 2, como vocês estão vendo aí. Muito bem, galerinha. Chegamos aqui, então, para a aula 1, a aula que nós vamos falar, introduzir, né, esse assunto, falar um pouco para vocês o que estuda a sociologia, o que é a sociedade, né? Talvez vocês devem ter já ouvido falar muito sobre esse assunto, sobre o que é a sociedade, porque é um assunto que as pessoas discutem mesmo no dia a dia. Mas o que de fato é a sociedade, né? Num estudo mais teórico. Existe mais de um tipo de sociedade? Vocês acham que sim ou que não? Por quê? Né? O surgimento da sociologia nasceu como, professora? Da onde que veio esse estudo? Vocês devem ter ouvido muito o nascimento da biologia, da matemática, lá com a professora Lucy, né? E o professor Maurício. Quando surgiu a geografia, lá com o professor Jorge. Como surgiu, né, os estudos da língua portuguesa, lá com a professora Pura. Mas e a sociologia, hein? Como é que ela surgiu? Então, aqui a gente vai falar sobre isso. O contexto do surgimento, aí eu trago também um pouco de história para vocês, que é a história da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, né? Então, vocês sabem que aí vai ter sempre um diálogo com a história. A sociologia e a história, elas caminham juntas. Então, uma não tem como excluir a outra, é impossível, tá? Muito bem, então aqui a gente tem uma enquete, né, sobre o que é sociedade. A gente vai falar sobre o que é sociedade, a gente vai entender na rua aí o que as pessoas pensam do que é sociedade, né? Há mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, entre homens, mulheres e crianças que vivem em sociedade. Os membros de uma sociedade podem ser de diferentes grupos étnicos, que vivem na cidade ou em zonas rurais. Eles também podem pertencer a diferentes classes sociais. Mas afinal, será que as pessoas sabem que o meio em que elas vivem é caracterizado como sociedade? Você aí, sabe o que é sociedade? Sociedade, para mim, é a união de todos os seres humanos num grupo, num estado, em algum lugar. Eu acredito que sociedade seja todos nós, né, no meio em que vivemos, um grupo de pessoas. A sociedade, ela se regimenta de sociedade de pessoas idosas, pessoas jovens, pessoas com menos idade, com poucas idades, e formando a sociedade que vai formando depois um Estado. Uma sociedade compartilha das mesmas necessidades e emoções, buscam um só objetivo. A gente vai seguir aqui falando sobre o que faz a sociologia. O que a sociologia faz? O que a gente estuda? Aí, gente, eu trouxe uma imagenzinha de um personagem que a gente... não sei se vocês já ouviram falar, umas tirinhas que é feito com uma personagem de um argentino, né? Que já até, enfim, já morreu. Mas ele fez um personagem chamado Mafalda. A Mafalda, ela é uma criança, essa garotinha aqui, ó. Ela é uma criança extremamente curiosa e questionadora. Sabe aquelas crianças que ficam o tempo todo, mas por quê? Por quê? Por quê? Mas não deveria ser assim, sabe? Vocês conhecem crianças assim? Então, a Mafalda é dessas crianças que às vezes até perturba, porque pergunta demais. A Mafalda é uma criança muito inteligente e é uma criança que questiona muito o mundo, né? Sobre as pessoas, sobre as coisas. E ela traz muitas reflexões importantes para falar da sociologia. Por isso eu sempre gosto de me reportar a Mafalda por conta dessa curiosidade que ela tem sobre o mundo, sobre a sociedade. E quem estuda sociologia, ele tem que ser um pouco assim, que nem a Mafalda. Ele tem que questionar, ele tem que ser crítico, ele tem que se perguntar, não acreditar em tudo que as pessoas dizem, né?
Então, exatamente esse personagem que tem que ser um pouco de nós, questionadores, não engolir todas as verdades como absolutas, sabe? Pensar um pouco mais sobre determinados assuntos. Por isso a gente estuda sociologia. Eu já estou adiantando aqui spoiler das outras aulas, né? Mas tudo bem, não tem problema. Muito bem. E aí vem a primeira pergunta: o que é sociedade? Por que, minha gente? Por que nós vivemos juntos, digamos assim, numa rua, num bairro, numa cidade, né? Será que é possível a gente viver assim, cada um num lado, sem viver juntos? Será que é possível? Né? Tem muita gente que questiona por quê? Por que viver junto? Né? Por que é necessário existir uma sociedade? E aí vem a pergunta: o que é a sociedade? Primeiro, a sociedade, gente, é um conjunto de pessoas que vivem no mesmo território, né? Falam a mesma língua, ok? É importante que vocês saibam disso, tá? Então, eles vivem no mesmo território, já é um começo. Falam a mesma língua e compartilham da mesma cultura. Então, assim, falar de sociedade, ele tem que ter critérios, tá? Então, a primeira reflexão que a gente faz aqui na nossa aula de hoje, galera, falar de sociedade não é apenas você falar de qualquer coisa. Quando você está num ambiente de estudo, não estou falando se você está num banho, num balneário com a sua família, comendo, né, tomando sorvete. Estou falando de estudo. Quando você está estudando sociedade, você tem que falar de critérios. Existem critérios para definir determinadas coisas, né? Por exemplo, está na aula de biologia, existem critérios para você definir uma célula. Não é qualquer coisa que é célula, é ou não é, né? Para você falar, por exemplo, de matemática, de repente um fenômeno ali, físico, químico, existem critérios para você avaliar aquilo, né? Existem critérios na biologia, na física, na geografia. E por que não poderia existir critérios para definir sociologia ou sociedade? Por quê? Né? Então, quando a gente está falando de sociologia, a gente tem que falar dessa palavra. Anota aí, palavra critério. Critério é uma palavra importante para a gente analisar a necessidade de estudar sociologia para além de meras opiniões. Ai, mas a minha opinião, não, meu querido, minha querida, opinião você dá lá na sua casa, né? Lá com seus amigos, mas quando a gente está estudando um determinado assunto, um tema, não é opinião, é o conhecimento, tá? Então você tem que ter critérios para avaliar determinadas questões. A sociedade é sim esse conjunto de pessoas que partilham da mesma língua, moram no mesmo território e compartilham da mesma cultura, tá? Vamos pensar numa situação aqui. Pega um indiano, um chinês, um brasileiro e um francês para botar junto numa mesma casa, para morar. E aí, galera, como é que será que seria, hein? Será que eles vão se entender? Primeiro, a língua já é um impacto. Um fala mandarim, o outro francês, o outro fala indiano, o outro fala português. E aí, como é que se entende essa galera? Então, critério, né, de definir isso. A língua, ela realmente é uma barreira para a comunicação, para viver junto. Então, realmente, quando a pessoa está numa sociedade, num grupo, ela tem que compartilhar desse mesmo idioma, né? Viver no mesmo território, né? Compartilhar da mesma cultura. Novamente, você bota um indiano, tem uma cultura, um francês tem outra cultura, né? O brasileiro tem outra cultura, então não tem como querer que essas pessoas de cara já se entendam. Pode até ser que depois de uma bela temporada de convivência, elas possam se entender. Mas culturalmente falando, a gente sabe que é difícil, né, esse entendimento. Muito bem, voltando aqui para o quadro, a gente pode dar um exemplo, né, de uma sociedade construída a partir desses critérios que a gente estava falando, né? Os critérios. Nessa questão da sociedade, a gente também tem uma pirâmide, que é a pirâmide das hierarquias, que é uma coisa que também a gente fala quando a gente analisa a sociedade. Toda sociedade, galera, independente se é ocidental ou oriental, ela tem o seu fator de organização
ela tem uma hierarquia. Quem está lá no topo e quem está lá na base. Então, nessa sociedade aqui que a gente está vendo, analisando no quadro, é uma sociedade antiga egípcia, onde a gente tem o topo da pirâmide, a base da pirâmide, né, e os meios aqui todos ocupados por determinados grupos sociais. Então a gente tem aqui, o primeiro aqui é o faraó e sua família, estão no topo ali, né? Ou seja, é a elite da elite, a elite da elite seria ali o faraó e a sua família. Aí um pouco mais abaixo desse top de elite, aí nós temos os sacerdotes e a nobreza, né, que fazia parte daquela sociedade antiga. Depois vinham os escribas, que quase que seria uma classe A ou B, uma classe B. Aí a gente tem ali quase abaixo, na base, os militares e os coletores de impostos. E quem estava na base ali, digamos, os pobres dessa sociedade, eram ou escravos ou os camponeses. Então percebe aí que na sociedade existe uma organização, né? Não tem como falar sociedade bagunçada, porque dentro da construção dessa sociedade existia lá a elite e os outros cargos, as pessoas ocupando determinados lugares nessa sociedade, tá? Então fiquem aí atentos a essas informações. Bom, falando nisso, se liga nessa questão aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. A maioria das sociedades, galera, não é igual. As pessoas são diferentes e determinadas sociedades também é diferente. Então a gente pode falar, a sociedade brasileira é igual à sociedade indiana? Não, elas são diferentes. Elas têm entendimentos de mundo diferentes, crenças diferentes, forma de ver o mundo diferentes, tá? Uma sociedade nem sempre corresponde exatamente a um país. Então a gente tem uma sociedade, várias sociedades dentro de um país. Assim como a gente também vai ter sociedade, né, digamos assim, em dois territórios diferentes, tá? Então pode existir uma sociedade judaica dentro de do Brasil, por exemplo. Pode existir, tá? A maioria dos países contém no seu interior mais de uma sociedade, como eu acabei de falar. Existem lugares onde tem várias sociedades. Aí imagina só num país do tamanho do Brasil. É impossível, né? No Brasil ter apenas uma sociedade de uma forma de ver o mundo. Não tem como, gente, porque o Brasil é muito grande, é quase um continente, então não tem como, né? Então, existem diversos tipos de sociedades e existiram, tá? Ao longo da história surgiram e também não se autodestruíram, mas também foram destruídas diversas sociedades. Um exemplo dessa é a romana. A sociedade romana, né, o Império Romano, foi um dos mais poderosos do mundo, gente. E hoje você só vê a história deles, porque Roma não existe mais enquanto império. Né? Outra, a sociedade Inca, uma sociedade pré-hispânica, que era uma das maiores aqui da América Latina, né? Que tinha um poder enorme, tinham construções belíssimas. Hoje não existe mais enquanto sociedade, né? Existe sim os seus descendentes e tudo mais, mas enquanto sociedade, o império não existe. Então essas sociedades, muitas delas surgem e elas também desaparecem, por uma série de motivos, né? Então as sociedades começaram lá na antiguidade, mas bem na antiguidade mesmo, através, né, da movimentação dos caçadores e dos coletores, tá? Aí eles começaram a se fixar em determinados lugares, territórios, e aí foram formando esses grupos. Então, né, o mundo não surgiu com as sociedades prontas. As sociedades foram começando a surgir através das relações humanas. Então, não foi o contrário, né? Assim, criou, nasceu um monte de gente aqui socialmente, que está todo mundo bem, coletivo. Não, né, gente? Não foi assim. Depois, com toda a criação de animais, né? A agricultura, o desenvolvimento de algumas técnicas, surgiram as sociedades dos pastores, né? E mais à frente, com o avanço dessas técnicas agrárias, né? A gente teve, então, as sociedades agrárias.
E mais à frente ainda, lá pelo século XV, XVI, XVII, XVIII, até os dias de hoje, nós temos as sociedades industriais, que é aí onde nasceu as cidades, as fábricas, né? Vários espaços ali. As cidades abrigaram as pessoas, né? Com todo esse aparato da tecnologia que começava ali na Europa, e aí começou a surgir essas sociedades que são chamadas hoje de sociedades industriais. E agora, galerinha, a gente vem para um contexto histórico. A gente agora vai conversar um pouquinho com a história para falar do surgimento da sociologia. Essa imagem eu botei em preto e branco, mas está um pouco assim turva, não dá para perceber. Mas uma coisa que a gente pode reparar nela é que há uma grande movimentação de pessoas, né? Parece assim meio um tumulto, uma desorganização, um negócio aqui de um guardas aqui, né? Aparecem canhões, uma construção aqui, tá? Isso faz sentido para vocês? O que quer dizer, né? O contexto da sociologia, ela é um contexto turbulento, tá? Muitos estudiosos da área, eles chamam às vezes a sociologia de ciência da crise, porque surgiu em meio a uma crise, digamos assim, não só uma, né? Mas vários acontecimentos de mudanças que muitas vezes são interpretados como momentos de crise, que deixaram para trás uma era, deixaram para trás uma civilização, uma história, para inaugurar outras histórias, né? E aí talvez vocês agora já se liguem do que eu estou falando. Quando vocês falam, quando a gente fala do surgimento da sociologia, eu estou falando dessa mudança, ciência da crise, mas também alguns historiadores, sociólogos chamam de ciência da mudança. Por quê? Porque inaugura uma mudança que ocorreu em determinado período histórico, mais precisamente no século XIX. Então, a sociologia ela vem com uma necessidade de explicar o que estava acontecendo ali na Europa. Vocês viram aí na imagem, tumulto, canhões, pessoas tentando entrar numa construção. O que quer dizer isso, professora? O que quer dizer essa imagem? Vamos voltar lá para a gente saber? Gente, essa imagem, ela representa um momento histórico muito importante que chama-se hoje como Tomada da Bastilha, que aconteceu em 14 de julho de 1789, na cidade de Paris. A queda da Bastilha, gente, significou nada mais, nada menos do que o início da Revolução Francesa, tá? Então, a Revolução Francesa começou em meio a um tumulto, uma revolta, pessoas querendo tomar o poder, tirar os reis do poder, né, o antigo regime, como eles chamam, para inaugurar alguma outra coisa. E que coisa era essa? Bom, a gente tem um filme muito bom que retrata um pouco dessa história. O filme chama-se Os Miseráveis. Esse filme é muito famoso, ganhador de Oscar e tudo mais. Até trouxe aqui uma imagem para mostrar, olha o tumulto aqui, ó, né? O tumulto retratado no filme. Era um momento em que a sociedade europeia passava por uma forçação de mudança aí. Alguma coisa ia acontecer. A Revolução Francesa representou uma mudança profunda, não só na organização política da França, como também no pensamento sobre direitos humanos, liberdades, né, economia e tudo mais. Então, assim, a Revolução Francesa ela é importante porque ela traz no seu bojo, no seu interior, coisas que não se reverteram mais. Foi aí que começou o pontapé da sociedade moderna, pós-moderna, enfim, né? Bom, então voltando aqui só para o início, a Revolução, o contexto de transformação da sociedade industrial, ela transformou uma era para uma outra era, a da sociedade capitalista, né?
Portanto, essas duas revoluções contribuíram de modo assim significativo para o surgimento da sociologia, né? Foi a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Eu ainda não cheguei na Revolução Industrial, mas eu vou chegar lá daqui a pouco, tá bom? Bom, a gente tem uma externa para falar para vocês, que é sobre a Revolução Industrial e Revolução Francesa, tá? Depois a gente volta para estes comentários. Indústrias, fábricas, capitalismo, socialismo e proletariado. Tudo isso surgiu por volta dos séculos 18 e 19, período que ficou marcado pelo que muitos historiadores chamam de a dupla revolução. A Inglaterra introduziu no mundo uma nova forma de economia com a invenção da indústria. Mais ou menos ao mesmo tempo, a França popularizou no mundo as ideias políticas de direitos individuais e do poder emanando do povo e não do rei. Juntas, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, elas criaram a base da economia e da política do mundo que nós conhecemos hoje. Olha que interessante. E um detalhe, a Revolução Francesa com a Revolução Industrial, elas acabam marcando a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. E hoje nós estamos num período pós-contemporâneo. O antigo regime europeu, o tempo em que os nobres dominavam a sociedade, tornava-se passado à medida que a indústria, uma nova forma de organização da produção, substituía as antigas manufaturas. O tamanho das cidades aumentava radicalmente e o número de pessoas no campo diminuía cada vez mais. Além disso, os revolucionários franceses acabavam com os privilégios da nobreza, propondo a igualdade perante a lei. Todos devem ser cidadãos, com direitos iguais. Encerrava-se aos poucos o tempo da nobreza. Abria-se o tempo de uma nova classe dominante, a burguesia. É preciso ficar claro o termo revolução. O que vem a ser revolução? Então, primeiramente, dou um conceito. A revolução é um processo que acaba atingindo toda a sociedade. Então, atinge a questão política, econômica, cultural, social, todos os segmentos da sociedade. Então, jamais podemos confundir revolução com movimentos, como manifestações, rebeliões ou qualquer coisa que venha nesse sentido. O termo revolução, ela altera drasticamente toda a sociedade. Por isso que dizemos que a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a Revolução Inglesa, a cubana, a chinesa, elas sim foram revoluções, porque alteraram toda a sociedade. Só para fazer um feedback rapidinho, o Brasil, por exemplo, o Brasil nunca teve revoluções. O Brasil teve ao longo dos seus 512 anos, o Brasil teve manifestações, movimentos, rebeliões, coisas desse tipo. A Revolução Francesa, ela vai ser um marco para a sociedade, porque ali a sociedade ela começa a brigar pela liberdade, pela fraternidade e pela liberté, fraternité e a igualité, que é a igualdade também. Já a Revolução Industrial, ela altera o modo de produção da sociedade. O que o homem até então produzia em questão artesanal, ele começa a produzir agora em forma de escala, em proporção bem maiores. A igualdade das pessoas perante a lei com a destruição da nobreza, a camada de privilegiados. As novas tecnologias do século XIX, uma velocidade de produção de bens jamais vista. O mundo que se iniciou com a dupla revolução é baseado em mudanças na parte econômica do mundo com a produção industrial e política com o início das democracias liberais. Muito bem, gente. Então, voltando aqui, o surgimento da sociologia. A gente já viu que a sociologia muitas vezes foi chamada de ciência da crise. Olha a Mafalda aqui com a gente de novo, fofinha, linda. Bom, a sociologia foi, de certa forma, necessária para explicar essa nova sociedade que estava surgindo. E também ela é chamada de ciência da sociedade, né? Ela vai buscar um conhecimento profundo sobre a natureza da sociedade, né? E também explicar todas as transformações
que levaram a mudanças, né, sociais, econômicas, enfim, que trouxeram junto a esses dois eventos, certo? Então a gente vai começar a falar agora da Revolução Francesa. Aliás, desculpa, da Revolução Industrial. Por quê? Porque a Revolução Industrial também, ela foi um pontapé para um futuro que a gente ainda está vivendo hoje, né? Um futuro do presente, sei lá, um presente, né? Que levou a mudanças profundas na Europa e, sabe, criou tentáculos em todo o mundo. Aí veio a globalização, aí veio a industrialização, aí veio o neoliberalismo, veio uma série de coisas. Então, quando a gente fala em Revolução Industrial, a gente fala nessas mudanças na parte produtiva da sociedade. O que mudou? Então, gente, a Revolução Industrial ela alterou profundamente as relações, principalmente as relações econômicas, né? A gente saiu de um período medieval, né? Começamos a adentrar a modernidade, aí teve colonização e tudo mais, né? O modo de produção foi mudando e aí a gente surgiu para uma realidade de cidades, ou seja, uma realidade cada vez mais urbanizada. Aí a gente teve um aumento da população das cidades e também um rápido desenvolvimento do comércio e da industrialização. Então você vê aí esse personagem, né? Eu esqueci o nome dele aqui, é o mesmo desse aqui. Ai, gente, deixa eu lembrar, daqui a pouco eu lembro. Esse personagem, né, que faz o filme, o cinema mudo, né? Tempos Modernos, ele traz um pouco dessa realidade, né, da máquina, da fabricação, de uma modernidade daquele momento. Claro que hoje, se for colocar uma fábrica do século XVIII, vai dizer que é um atraso, né, nos dias de hoje. Mas naquele momento era o que havia de mais moderno, tá, para fabricar coisas. E aí também a gente fala da mão de obra. Quando surgem as fábricas lá na Inglaterra, né, França, Alemanha, há necessidade de pessoas que trabalhassem nessa fábrica. Afinal de contas, a gente ainda não está falando de um contexto do IA, né, da automatização, dos robôs fabricando. Não, aquilo nem existia na época, né? Eram mãos humanas ali. Havia sim uma automatização, mas ainda muito rudimentar, tá? Então aí surgiu a mão de obra barata, abundante, muitas pessoas saindo da zona rural para irem para a cidade, num contexto de pobreza, o que é mais grave porque essas pessoas estavam famintas, né? Então os camponeses que foram expulsos do campo foram submetidos a esse ritmo de trabalho insalubre e jornadas assim, gente, 16 horas, 18 horas. Então, era um trabalho intenso e muito cansativo, né? E aí, gente, a Revolução Industrial, ela é marcada por esse trabalho nas fábricas, tá? E aí não tinha proteção. Vocês estão falando de uma coisa que, cara, nem existia. Não tinha proteção, não tinha salário fixo, não tinha CLT, garantia de emprego, não tinha FGTS, nada disso, né? Então, o quadro que se tinha naquele momento era um quadro de exploração de desigualdades, que a sociologia precisa falar. Não tem como a gente fugir dessa realidade, né? E aí, como isso foi levando a várias problemáticas, porque existiam os entusiastas, as pessoas felizes lá, mas também existe também a pobreza que veio a partir disso. Bom, e na Revolução Francesa, o que a senhora tem para dizer para nós? Bom, a Revolução Francesa também aconteceu ali, né, em meados do século XVIII, século XIX. A gente tem uma mudança na questão política, discussões sobre os direitos humanos, né? Transforma, então, o mundo político e também na prática política, certo? Anote isso daí. Ele muda o pensamento político e também a prática política. A classe burguesa, então, começou a ascender, ou seja, subir, né? Aí foi a derrubada da aristocracia do antigo regime
E eles estão, a nova burguesia ali que surgiu, começou a impor novas formas de governabilidade, novas formas de políticas, de praticar a política. Então aqui era a organização antiga, do antigo regime antes da derrubada na Revolução. Nós tínhamos o primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, o rei e a nobreza, o terceiro estado, que era o povo. Quando veio a burguesia então mudou essa estratégia, mudou totalmente. Então a burguesia então passou a governar, né? Tiraram o poder da igreja e aí a burguesia passou a governar. Acabou a pobreza? Não acabou a pobreza, mudou aí o tamanho da classe dominante, né? Bom, gente, aí a Revolução Francesa, ela foi importante também para a construção de alguns ideais, né? Alguns ideais dos direitos humanos que é utilizado até hoje, né? O ideal revolucionário era liberdade, igualdade, fraternidade, que é utilizado até hoje dentro da busca pelos direitos humanos, né? Da dignidade humana. Então você vai ver que essa frase, esse lema, ele é utilizado até os dias atuais, tá? Muito bem, gente. Então, vocês vendo aí esse cenário, vocês já conseguiram captar a mensagem da aula de hoje? Bom, como surgiu a sociologia? A senhora falou, vamos para o final então para a gente responder isso? A sociologia, gente, nasceu dessa necessidade de responder, né? E entender as transformações que começaram a ocorrer no mundo nesse períodozinho aqui, ó, final do século XVIII, início do século XIX, né? Aí o período de 100 anos, 150 anos, que precisava, né, de um novo significado, de entender o que estava acontecendo ali. Então, no campo da ciência, parece que nada mudou, mas mudou muito, gente. Foram, assim, em um período de tempo em que surgiram uma explosão de estudos, né? Filosofia, sociologia, biologia, geografia, tudo isso ao mesmo tempo, tá? Então, no campo da ciência, as transformações não foram menores. A natureza e a sociedade podiam agora ser analisadas como os instrumentos da razão e da observação objetiva, possibilitada pelo avanço científico. Porque existe um impedimento aí, que era o domínio da igreja. A Igreja Católica não queria, né, que a ciência tomasse o lugar dela. Então, de certa forma, havia sim um conflito entre a crença e os estudos científicos, né? Então, gente, para finalizar a nossa aulinha de hoje, nesse resuminho aqui, essas bases da ciência estavam plantadas e não tinha mais como voltar atrás, tá? E aí a gente começa, então, a dar o pontapé nos estudos da sociologia através dos fatos sociais, da sociedade, né, dentro da questão humana e das suas transformações. Foi aí, então, que foi possível a gente começar a tratar a sociologia como ela merece ser tratada, né, que é uma ciência muito importante para entender o mundo. Infelizmente, até hoje, a gente sofre com o apagamento, com a invisibilidade dessa disciplina. Mas ela é extremamente importante, gente. Nos grandes países desenvolvidos, o estudo da sociologia ele é altamente valorizado, tá? Inclusive, um dos presidentes dos Estados Unidos, ele era da área política, né, da área das ciências sociais. Então, para você ver que é importante. Nós tivemos um presidente sociólogo também, né? Então, é importante a gente perceber o peso, né, que tem a sociologia e ainda assim nós temos essa invisibilidade. Muito bem, então tá aqui nossas referências de hoje, tá? Então aí, galera, damos o pontapé inicial à nossa disciplina. Primeira aulinha é uma aula mesmo de introdução, falando um pouco da história, da necessidade, né, da gente ver aí Revolução Industrial Francesa. Claro que daria para falar muito mais coisa, porque realmente o assunto dá pano para manga, mas não vai dar tempo, porque o nosso horáriozinho está terminando. Mas eu espero que vocês tenham gostado. O material
fica disponibilizado para vocês verem depois, tanto essa aula como o material, os slides. Então façam uso de tudo isso que vocês puderem, tá bom? Um abraço e a gente se encontra já já no resumo da nossa aulinha e na atividade, tá bom? Até mais, bons estudos!